Boa tarde, meu nome é Thaís Cristina Ramal Stefani, eu curso o último semestre de Gestão Empresarial na FATEC de Sorocaba. Meu professor orientador é o José Lázaro Ferraz e agora eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso, TG2, com o tema E-commerce em tempos de pandemia. Roteiro da apresentação: introdução, problema da pesquisa, objetivos gerais e específicos, fundamentação teórica, metodologia, desenvolvimento do projeto, considerações finais, referências. Introdução. Desde o início de 2020, diante do cenário pandemia em decorrência do vírus Covid-19, altamente contagioso, medidas emergenciais foram tomadas com o objetivo de conter a transmissão e, consequentemente, o aumento de pessoas infectadas. Sendo assim, uma das medidas que mais causou impacto foi o distanciamento e o isolamento social, fazendo com que as pessoas deixassem de sair de casa para realizar as mais diversas atividades do dia a dia, como fazer compras, por exemplo. Após esse cenário, as pessoas passaram a fazer suas compras de forma online. Sendo assim, o e-commerce passou a ser encarado como essencial na vida das pessoas. Problema da pesquisa. Quais foram os principais desafios e oportunidades trazidos pela pandemia do Covid-19 para o cenário do e-commerce no Brasil? Objetivos gerais: identificar os principais desafios e oportunidades surgidos no e-commerce em decorrência da pandemia pela Covid-19. Objetivos específicos: definir o que é e-commerce e qual a sua importância no cenário econômico. Abordar o e-commerce no Brasil. Evidenciar os principais desafios e oportunidades surgidos no e-commerce brasileiro durante a pandemia do Covid-19. Fundamentação teórica. Definição e importância para o cenário econômico. O termo e-commerce vem do inglês, que significa comércio eletrônico, e de acordo com alguns autores, o e-commerce se define como o processo de compra e venda de produtos por meio digital. Já a importância dessa ferramenta, de acordo com alguns autores, são diversas. Para o consumidor, se tornou uma forma mais fácil e ágil de fazer compras. Já para as empresas, a utilização do e-commerce é uma oportunidade de expandir seus negócios, de atingir um novo nicho de mercado e também estar à frente da concorrência, além da diminuição dos custos. E-commerce no Brasil. O e-commerce surgiu no Brasil nos anos 2000. Com o aumento ao acesso à internet, o e-commerce também foi aumentando. Esse nicho vem aumentando significativamente, tendo em vista que ainda é um mercado em ascensão, em decorrência de sempre estar surgindo novas tecnologias. Metodologia. Como embasamento teórico do estudo, foi realizada uma revisão da literatura. Como descritores de busca foram definidos e-commerce e pandemia Covid-19. A abordagem em pesquisa classifica como qualitativa, na qual é uma forma de entender o significado que o indivíduo ou o grupo social tem em relação a um problema. Em relação ao objetivo, trata-se de uma pesquisa descritiva, na qual visa descrever características de determinada população ou fenômeno, envolvendo técnicas de coleta de dados, como, por exemplo, questionários e observação sistemática. Desenvolvimento do projeto. O desenvolvimento do projeto foi visando a identificação e descrição dos principais impactos, desafios e oportunidades do e-commerce gerados durante o período de pandemia. Esse período teve início a partir de março de 2020 e continua até os dias atuais. Até o início de maio de 2020, o e-commerce já tinha ganho milhões de novos clientes.
Para enfrentar esta situação, a solução foi usar os sistemas de marketplaces de companhias, como o Submarino, Americanas, entre outras, na qual foi possível empresas vender online nesses sites em troca de comissão. Devido à pandemia, o varejo e empresas de pequeno porte sofreram grandes impactos, fazendo com que esses também fossem obrigados a se adequar a soluções para as vendas online. Muitas das empresas não tinham estrutura, condições e pessoal para se adequar a essa nova realidade, na qual surgiu o seguinte problema: como transferir tantos comerciantes do mundo físico para o virtual em tão pouco tempo? A solução encontrada foi a utilização de sites de grandes empresas para vender seus produtos, pagando um percentual por cada venda. Tudo isso trouxe à tona a importância da tecnologia na vida das pessoas em tempo de crise e o quanto ela tem se tornado primordial na vida das pessoas. Considerações finais. O presente estudo evidenciou que a pandemia do Covid-19 trouxe impactos relevantes para toda a população mundial, principalmente em relação aos seus hábitos de consumo, em decorrência do isolamento e distanciamento social. Com isso, as pessoas se viram na necessidade de usar a tecnologia a seu favor, utilizando essa ferramenta para compras online. Até as empresas que não viam a necessidade de serem inseridas no mundo virtual foram obrigadas a aderir às vendas online, para não correr o risco de serem ultrapassadas pela concorrência ou de precisarem encerrar suas atividades. Com isso, o e-commerce cresceu de forma inesperada. Muitas oportunidades surgiram e, consequentemente, muitos desafios também. As empresas que já operavam de forma online viram seu faturamento aumentar. Já as empresas de pequeno porte que não operavam de forma online tiveram o desafio de aderir ao e-commerce. Muitas dessas empresas optaram por utilizar plataformas já existentes, em troca de comissão. Essa foi a melhor forma que essas empresas encontraram para que não ficassem atrás dos seus concorrentes e para que não fosse preciso encerrar as suas atividades. Concluiu-se que a pandemia trouxe impactos significativos para o e-commerce brasileiro. As grandes empresas que já tinham aderido às vendas online tiveram um aumento no seu faturamento e também contribuíram para que as pequenas empresas continuassem operando. Tudo isso mostrou que, apesar dos desafios que as empresas tiveram, elas conseguiram superar em tempo recorde, mostrando o poder e a magnitude desse novo segmento. E tendo em vista que sempre está surgindo novas tecnologias, a perspectiva é de que o e-commerce evolua ainda mais. Referências. As referências utilizadas estão conforme o slide.